quero ler com os irmãos o texto lá de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido e ele vai falar a respeito da parábola do semeador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Deus tem colocado essa mensagem no meu coração já há alguns dias e aprove ao Senhor hoje eu estou ministrando aqui. Diz assim, lá no versículo 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar, e logo uma multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta daqui. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Então, nós estamos passando por um momento muito bom na Elohim como ministério. Nós temos solidificado algumas coisas que Deus colocou como visão de ministério. E nós sabemos que Deus tem coisas novas para cada um de nós. Nós sabemos que Deus tem um tempo preparado, precioso de crescimento, e às vezes para crescer envolve dor, né? Você já viu aquela expressão growing pains que os americanos usam, dores de crescimento? Então às vezes a gente, para passar por um crescimento na nossa área emocional, na nossa casa, no ministério, a gente passa por situações que vão envolver dor, vão envolver a gente ser constrangido, a gente ser confrontado, mas isso faz parte do propósito maior de Deus, que é o nosso bem. Deus quer que você esteja bem, que você esteja bem alinhado com Ele, não bem com as coisas do mundo, não é isso, mas bem alinhado, alicerçado com Ele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, em muitos momentos, ele vai usar de parábolas para ensinar o povo, tá? Então, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história simples, fictícia, mas que ela traz ensinamentos espirituais muito profundos. Porque o meu cérebro, o seu cérebro não consegue entender o mundo espiritual completamente, as leis espirituais que Deus fez, as coisas como Deus faz totalmente. Então, Jesus naquele momento e até os dias de hoje, Jesus vai usar de parábolas para transformar uma coisa tão complicada e tão complexa de uma forma muito simples, que eu e você a gente consegue entender, tá? Então, quando Jesus ele falava a palavra de Deus para os judeus, ele não se importava apenas que os judeus ouvissem o que ele estava falando. Ele queria que os judeus entendessem o que ele estava falando. Está aí comigo? Né? E você vê hoje várias situações, várias igrejas, o crescimento de várias igrejas, onde as igrejas não se preocupam se você está entendendo o que está sendo ministrado. Esse é um alerta que a gente tem que ter. Será que eu estou entendendo a palavra que sai deste púlpito? Essa é uma pergunta para você. Você está entendendo o que sai de um púlpito? Hoje nós tivemos aqui o Lucas ministrando. Cadê o Lucas? O Lucas ali usando, né? Dando uma oportunidade, falando de uma forma descolada, descontraída, a forma dos jovens. Eu tenho certeza que os jovens aqui entenderam o que ele falou. Né? Eu entendi, eu me considero jovem. Espero que você também tenha entendido. Então, é importante que não apenas a palavra seja transferida para você, mas que você entenda. Eu, quando estou sentando ali, eu quero entender o que está sendo falado. Senhor, o que o Senhor está falando comigo?
Sabe, não venha na igreja do Senhor assim para fazer um checkbox, né? Ir lá e cortar. Fui na igreja. Tchim. Olha lá, Deus tem a caderneta dele de presença lá no céu. Opa, peraí, o Rodolfo veio na igreja hoje, tá bom, então eu já cumpri a cota dele. Não! Venha no Senhor, venha aqui na igreja do Senhor para receber do Senhor, e cada vez que você for ouvir a palavra de Deus, se pergunta: Senhor, o que o Senhor está falando comigo aqui? Porque é verdade, sim, que às vezes Deus vai trazer uma palavra que Ele está falando especificamente com a pessoa está ali sentada no banco, vai falar: meu Deus, será que o pastor ficou sabendo? Será que o pastor falou para o irmão está falando para mim ali? Que é tão específica. Isso é verdade, pode acontecer, mas ainda assim, qualquer pessoa quando vem na casa do Senhor, o Senhor tem uma palavra específica para você. Deus se importa com que você receba a palavra dele. E Deus quer que você entenda a palavra dele. Então Jesus, quando ele falava, ele não se importava apenas em... olha só, os profetas falavam isso. Não, ele se importava que as pessoas entendessem o que os profetas falavam. E ele fazia isso através de parábolas. E quando você vê aqui a parábola do semeador, talvez você já tenha ouvido falar nessa parábola, nós acabamos de ler aqui. Essa parábola, ela vai ter pelo menos 4 níveis de interpretação espiritual. O primeiro nível é o primeiro nível, o mais natural, digamos assim, é que existia um homem que era um semeador que foi semear sementes. Então esse é o primeiro nível que você entende. Deus está contando uma história de um homem que foi semear sementes. Quando você vai num nível a mais espiritual, você entende que esse homem que estava semeando sementes é Deus. Jesus estava falando então de Deus semeando a semente. Mais para frente Jesus vai falar assim: a palavra é a semente. Deus foi pelo mundo entregando a palavra. Esse já é o segundo nível espiritual da nossa interpretação. Num terceiro nível espiritual de interpretação, o semeador é a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor entregou para a igreja a responsabilidade de semear a palavra. Então a igreja no mundo, ela vai semeando a palavra de Deus. É a função da igreja semear a palavra de Deus, para que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus venham a conhecê-lo como Senhor e Salvador. E o quarto nível de interpretação, ou seja, a gente está indo cada vez mais profundo, é você como semeador da palavra. Você como filho de Deus, representante do Senhor nesta terra, como semeador da palavra de Deus. Olha só como uma história tão simples, ela já dá um entendimento tão grande sobre o que Deus está querendo falar conosco. E a palavra de Deus vai falar o seguinte: ele saiu para semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Quando você vai adiante, lá no versículo 18, diz assim: agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. A palavra de Deus está nos falando que existem 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas no mundo que elas vão receber a palavra de Deus. O primeiro nível de pessoas são as pessoas que ouvem e elas não querem saber. Ou alguém não foi atrás delas. Então o maligno vem e arranca essa palavra que foi semeada ali. E eu quero te falar que isso é muito triste, porque Jesus veio e muitos não receberam. Esse é o primeiro nível de revelação. Deus como semeador. As pessoas não quiseram ouvir o que eles tinham para falar. Então o maligno veio e com a forma como ele seduzia o coração das pessoas, levou as pessoas a verem Jesus como um endemoniado. Os judeus chegaram a falar: esse homem aí faz tudo por Beelzebu. Olha o nível das coisas. Esse é o segundo nível. O terceiro nível é a igreja.
A igreja, às vezes, ela está semeando e a palavra de Deus, ela vai cair em corações de pessoas que elas não querem saber da vontade de Deus. Elas não querem saber aquilo que Deus tem para falar. O coração delas simplesmente já se fechou para a palavra de Deus. E às vezes se fechou por causa de escândalos que aconteceram, por causa da forma como as pessoas, enfim, se comportaram e falaram, eu sou da igreja. E a pessoa fala assim, tá vendo? Tudo farinha do mesmo saco. Elas não vão ter desculpa diante de Deus. Deus não vai aceitar isso como desculpa. Mas ainda assim, muitas pessoas estão trazendo vergonha para o Evangelho. E o quarto nível é eu e você, como filhos de Deus, semeadores. Você já trouxe a palavra para uma pessoa e a pessoa falou assim, não quero mais saber disso? A pessoa falou assim, chega. Isso eu não quero saber, esse Jesus aí não existe. Essa é uma interpretação. Outra interpretação que a gente pode fazer é, muitas vezes a gente encontra uma pessoa que está precisando do Senhor Jesus, a gente fala de Jesus para essa pessoa, mas a gente não estende a mão para ajudar essa pessoa. Ficou muito raso. Tiago vai falar assim, você fala que você tem fé, grandes coisas, muito bem, parabéns para você. Mas agora deixa eu mostrar para você a minha fé através das minhas obras, das minhas atitudes. A gente pode falar de Jesus para as pessoas, mas se a gente não estender a mão e trazer as pessoas para Jesus, talvez essa palavra vai cair ali no meio do caminho. Ela não vai ter terra para germinar, não vai ter nada para germinar, e Satanás vai vir e rapidinho leva embora essa semente. Então Jesus está falando, presta atenção. Onde está a semeadura? Onde você está semeando? Aí vamos para a segunda semente. Outras sementes, versículo 5. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Então, o segundo tipo de situação aqui é uma semente que ela vai cair num solo que não tem terra, mas tem pedra. E pedra não tem nutriente para sustentar o crescimento. Olha só que interessante. A palavra de Deus fala que essa semente vai germinar rapidamente. Mas a hora que vier uma dificuldade, o sol, ela não vai ter raiz profunda para crescer, para tolerar essa dificuldade que vem. Existem pessoas que o coração delas já foi muito machucado. Está aí comigo? Já não tem mais um solo, e talvez você seja uma dessas pessoas, em nome de Jesus não. Mas talvez o seu coração já se decepcionou com muitas, e hoje ele é mais cicatriz do que um coração mesmo. E aí a palavra de Deus vem, e aí você tem aquele tempo de crescimento rápido, agora eu estou queimando diante do Senhor, agora eu estou avivado diante do Senhor, mas aí vem o sol quente, aí vem uma dificuldade, aí vem uma situação que você não estava esperando, que você não conseguia controlar, e aquela semente murcha, porque a raiz dela não foi profunda. Então, o Senhor vai estar nos falando aqui, lá no versículo 20, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então esse é o segundo nível de revelação. O terceiro nível, como igreja, a igreja tem que ficar atenta quando a pessoa está desanimando diante do Senhor. E isso não é função apenas do pastor da igreja, é sua função também, como membros de um corpo de Cristo. Eu já falei aqui, nós somos uma família Elohim, nós fazemos parte de uma família da fé. Se você vê um irmão, um sobrinho, alguém triste,
decepcionado, pensando em desistir, abatido, o que você faz? Você estende a mão, você se preocupa com essa pessoa. Deus está nos chamando a atenção aqui. Você conhece alguém que já se queimou diante do Senhor, já cresceu diante do Senhor, mas hoje está tão seco, está tão desanimado, desesperançado? Vamos estender a mão. Porque infelizmente nós vivemos um tempo onde as pessoas olham para isso e falam assim: ah, tá vendo, não tem fé. Tá vendo, essa pessoa aí não era de verdade. Agora que Deus está separando o joio do trigo. Tem gente que ainda fala isso. Mas Deus espera de nós um comprometimento melhor. E eu e você, no nível individual, quando você vê alguém desanimado, estende a mão, liga, fala: meu irmão, vem aqui. Ontem nós tivemos o nosso jantar de casais, e aí eu gostei muito do que a Cliciane falou ali, quando eu falei para cada um falar 3 qualidades, do seu marido, e depois os maridos das esposas. Eu gostei muito de algo que a Cliciane falou ali. Ela falou assim: hoje nós estamos crescendo diante de Deus com temor, e isso muito se deve ao meu tio e à minha tia. Isso me chamou a atenção, porque é isso que Deus espera de nós. Tá vindo alguém junto? Vamos cá, vem cá, deixa eu te trazer. Ou percebeu que a pessoa não está aqui? Senti sua falta, cadê você? Não é cobrar a pessoa, pelo amor de Deus. De novo, Deus não está esperando a gente fazer um tique ali na lista de presença de Deus. Deus não tem isso. Mas é nós nos preocuparmos uns com os outros. É nós irmos atrás, estender a mão. Falar: olha, eu estou com você, está passando por alguma dificuldade, a sua raiz não está funda hoje, não está profunda hoje, mas ela vai crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse solo aí cheio de pedra, de pedregulho, ele vai ser limpado pelo Senhor. Ela vai encontrar uma terra fértil. Então esse é o segundo tipo de pessoa. Olha só que o terceiro tipo de pessoa. Outras sementes, versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Então, existe ainda o terceiro tipo de pessoa que cai, mas é cheio de espinhos ao redor. Então os espinhos vão lá e sufocam. Jesus vai dar uma revelação para nós a esse respeito. Versículo 22 fala o seguinte: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida. Aliás, está mostrando aqui? O versículo 22. Espera aí que o nosso... Olha lá. Versículo 22, por favor. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelo quê? O que está escrito ali? Preocupações da vida. Preocupações da vida podem tirar a salvação de uma pessoa. Podem afastar ela da presença de Deus. Por isso que a gente sempre fala: Senhor, quando a gente está orando, Senhor, a gente entrega ao Senhor as nossas aflições, a gente entrega ao Senhor aquilo que tem tirado a nossa paz, porque isso pode roubar a mensagem que Deus está dizendo para nós. Eu posso estar aqui falando exatamente do seu problema sem saber, e Deus dando a resposta para você de como lidar com o seu problema, e às vezes você está aí pensando na coisa, não está ouvindo o que Deus está te falando. E aí sai: ai, Deus não falou nada comigo. Eu falo: como assim? Então as preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Preocupação dessa vida pode tirar a salvação de uma pessoa. Preocupação dessa vida pode fazer com que muitos se afastem da verdade de Deus. E você vai ver coisas do tipo: ah, eu não vim porque eu precisei trabalhar muito. Ah, eu não vim porque eu estava cansado, eu preciso descansar. Uma vez tudo bem, mas espera aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 domingos seguidos? Gente, um culto nós temos duração de 2 horas. 2 horas durante a semana. Quanto que é 24 vezes 7?
Rapidinho aí. Quanto que é? Olha lá. 168. Você tem 168 horas durante a semana para você fazer o que você precisa fazer. Eu creio que 2 horas não são demais. Não são demais. 2 horas bem investidas na presença de Deus não são demais. Preocupações dessa vida não são desculpa para nós abandonarmos a presença do Senhor. E Deus aqui nos fala, elas podem roubar a nossa salvação. Outro perigo, sedução da riqueza. O que é isso? Eu preciso de mais dinheiro. O dinheiro que eu tenho não é bastante. É porque eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando que Deus vai me honrar? Escuta, comece honrando Deus. Deus vai te honrar. Honre Deus, Deus te honra. Honra quem deve, quem merece honra. Deus vai te honrar. Uma vez eu escutei essa historinha e eu chorei quando eu ouvi a primeira vez. E falava o seguinte: um homem muito rico, queria mostrar para o seu filho riqueza. Mostrar para o filho como privilegiado ele era. Então ele pegou o filho dele e foi levar ele para os parentes distantes. E esses parentes distantes não tinham nada, nenhum recurso financeiro. E ele passou uma semana ali com o filho dele e ele mostrando: olha lá, tá vendo? Olha lá, olha o carro que a gente tem. Olha ali, eles não têm, eles andam de carroça. Ó, você tá vendo, ó, o chuveiro que você tem na nossa casa. Ó, eles não têm nem chuveiro na casa deles. Ó, você tá vendo esse daqui? Ele ficou uma semana inteira apontando para o filho dele tudo que tinha de diferente entre o que eles tinham na casa deles e o que tinha nos parentes deles lá que não tinha nada. E aí, voltando para casa, ele virou para o filho dele e falou assim: o que você aprendeu essa semana? Porque ele estava esperando assim: uau, agora sim ele vai entender e vai dar valor que ele tem. Aí o filho dele falou assim: pai, obrigado, porque eu vi que eles andam em carroça e estão sempre conversando. Eu vi que não tinha lâmpada, não tinha eletricidade, mas eles sempre conversavam com a luz de velas. Eu vi que eles não tinham banheiro, mas eles estavam se divertindo nos rios. Eu vi que, às vezes, um se preocupava com o outro, com a dificuldade do outro. Obrigado, pai, porque o Senhor me mostrou como nós somos pobres. E eu me emociono quando eu falo isso. Porque, às vezes, a única coisa que uma pessoa tem é dinheiro. E Jesus fala: a sedução da riqueza rouba a salvação. A sedução pela riqueza, você querer cada vez mais nunca se satisfazer, pode roubar a sua salvação, porque você coloca o dinheiro e a riqueza no lugar de Deus. E agora, como igrejas que perderam isso, o nível de igrejas que focam apenas no dinheiro, focam em quantidade de pessoas, mas cadê a presença de Deus? E no nível individual, o que eu estou focando? O que eu estou ensinando para os meus filhos dentro de casa? Como que eu estou levando a minha vida diante do Senhor? Qual tem sido a minha preocupação? Será que eu estou me preocupando com o mundo ou eu estou me preocupando com o que meus filhos estão aprendendo dentro de casa? Vou mudar o foco. Não deixe que esses espinhos sufoquem a palavra que Deus tem para você. Porque eles podem sufocar. E aí, por fim, versículo 8 diz assim: ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade que foi semeada. Então, das 4 tipos de pessoas, uma delas cai num solo que
recebe a palavra de Deus e essa palavra ela vai germinar e vai dar fruto, muitos frutos. Jesus vai falar o seguinte, versículo 23, e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem. Entendem a mensagem. Lembra que a gente começou aqui? Você precisa entender tudo que é ministrado nesse púlpito. Se você gosta de assistir culto online, tem que entender. Entenda o que está sendo ministrado. É importantíssimo. Por isso que a gente não persegue traduções da Bíblia, a gente não tem isso, a gente quer a palavra de Deus pura. Não existe nada que é impedido de pregar nesse ministério. Tudo aqui pode ser pregado, desde que esteja na palavra do Senhor. Eu quero chamar outra atenção para você. A Bíblia não fala em em um momento apenas. A Bíblia fala que você tem que ler. Porque sempre a Bíblia vai falar assim, medite na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é você ler um versículo. Não é você pegar e falar assim, já li já por hoje, já eu li o versículo. Nem sabe o que leu. Você pergunta 10 minutos depois para a pessoa, o que você leu hoje? A pessoa fala, nem lembro. É para de que adianta? Né? Eu lembro no passado do ministério, às vezes estava na tesouraria, tudo eu saía, aí vinha a pessoa e falava assim, foi uma bênção hoje, Deus bradou. Eu falei, é mesmo? O que Deus falou? Eu não lembro, mas eu sei que foi bom. Você fala, mas como assim? Tá? Então Deus fala, medite na palavra de Deus. Meditar é pensa. O que está sendo ensinado? O que Deus está falando aqui comigo? A gente começou agora nas mídias, né, nas redes sociais, a colocar meditação do dia. O que é meditação do dia? É um versículo, 2 versículos no máximo. Esse é um post, outro post é o que aquele versículo está falando. É o mais importante dos 3, é esse segundo. O que aquele versículo está falando? Porque não basta ler um versículo e você não pensar o que está falando aqui. Então a gente tem lá um post assim, o que aquele versículo está falando? Talvez a hora que você lê o versículo, Deus vai falar diferente com você. Amém! Porque Deus fala com cada um o que nós precisamos ouvir. Então a gente está ensinando de pouquinho em pouquinho, o que é meditar. Então um versículo, o segundo uma meditação, o que aquele versículo está falando? E o terceiro uma oração. A gente precisa orar. Uma oração em cima dessa meditação. É assim que a gente vai meditando. E Jesus fala assim, quem cai em solo fértil, a palavra que cai em solo fértil, ela representa os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então a pessoa que entende e ela procura fazer, ela vai produzir um fruto 100 vezes, até 100 vezes maior do que aquilo que foi semeado. Então pensa, foi semeado uma palavra em você, em mim. E eu sou uma pessoa. Porém, quando eu começo a produzir o fruto, quando eu começo a mudar a forma como eu agia, antes eu fazia algo, antes eu falava palavrão, hoje eu já não falo mais. Antes eu me estressava com coisas assim, hoje eu já não estresso mais. Antes eu tinha um certo comportamento, hoje eu já não tenho mais. Essa mudança vai fazer com que outras pessoas ao meu redor e ao seu redor comecem a receber a palavra de Deus. Esse é o fruto multiplicado de Deus. Uma pessoa, através de uma pessoa, Deus alcança 100 pessoas. 30, 60, 100, 1000 e por aí vai. Então, como igreja, a igreja ela tem que fazer a diferença. A igreja ela tem que ensinar a palavra de Deus. Ela tem que garantir que as pessoas estão entendendo a palavra de Deus. E aí as pessoas ao redor, elas vão começar a se converter. Elas vão ver, opa, tem coisa diferente aí. Deus está falando. Deus está falando comigo, está falando com você. Vamos trazer mais pessoas. Deus vai começar a angariar pessoas. É assim que Deus faz. E no individual, a minha e a sua mudança de vida, ela fala mais alto do que qualquer palavra que você pode falar.
Ela vai falar mais alto do que qualquer berro, qualquer grito que você pode dar. Porque o nosso testemunho de vida é a Bíblia que muita gente só vai conseguir ler. Muita gente nunca vai ter a oportunidade de ter uma Bíblia dessa e ler. Mas elas vão conhecer você, vão conhecer a mim. E a nossa vida tem que ser uma Bíblia escrita para essas pessoas. Amém, gente? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Vamos pedir ao Senhor, eu creio que Deus tem um tempo bom adiante. E talvez hoje você já foi uma terra fértil, hoje você está se vendo num solo terrenoso, pedregoso, mas Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Ontem Deus falou poderosamente ao meu coração, naquele jantar de casais, quando a pastora Vera ministrou e ela fez menção do vinho no casamento. O primeiro milagre de Jesus, e Deus falou assim, que para mim, que Ele iria estar derramando um vinho novo. Ele estaria renovando. O vinho que às vezes já está estragado. O vinho pode estragar, pode virar vinagre. Mas que Jesus iria renovar esse vinho. E esse vinho dele, esse segundo estágio, ia ser melhor do que o primeiro. Então talvez hoje você olha para o passado e fica pensando, poxa, eu já fiz tanto para Deus, hoje eu já não tenho mais nem vontade. Talvez você olha para o seu ministério e você pensa, poxa, eu já poderia estar em outro ambiente. Mas Deus te fala nessa manhã. Presta atenção, Deus te fala nessa manhã. Ele está derramando um vinho novo sobre você. Ele está restaurando, modificando, em nome de Jesus. Todo tipo de contaminação, todo tipo de vinho estragado, Deus está limpando. Deixa Ele limpar, deixa Ele limpar. Não fica lutando com Deus para impedir. Deixa Deus limpar. Deixa que Deus comece a tirar esses pedregulhos que às vezes está no coração. Deixa Deus começar a afofar essa terra. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá novas oportunidades, Senhor Deus, a cada manhã de escolher fazer a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, começa a trabalhar dentro de mim, começa a trabalhar dentro dos meus irmãos, começa a trabalhar dentro de cada pessoa aqui, Senhor Deus, o Teu caráter. Começa, Senhor Deus, a afofar a terra, começa a tirar, Senhor Deus, pedregulho, retirar espinhos, retirar, Senhor Deus, tudo aquilo que possa fulminar a Tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, começa, Senhor, a derramar, Senhor Deus, uma palavra nova. Começa a derramar, Senhor Deus, um tempo novo dentro de cada um de nós, Senhor. Começa, Senhor Deus, a entregar as promessas que o Senhor fez lá no passado, Senhor Deus. Começa a multiplicar, como o Senhor fala, que o Senhor vai multiplicar a colheita, Senhor. Multiplica a colheita de almas, multiplica, Senhor Deus, dentro de nós a vontade de Te obedecer, de fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda frieza espiritual, ela não é bem-vinda neste lugar, Senhor. Senhor, nós não podemos ficar nos mesmos diante da Tua presença. Em nome de Jesus, começa a trabalhar, Senhor. Começa a quebrar, Senhor Deus, todo tipo de preconceito, todo tipo de tampa, Senhor Deus, que tem impedido, Senhor, de encher os nossos vasos. Começa, Senhor Deus, a mudar, Senhor Deus, nós como vasos novos, Senhor Deus, porque a Tua palavra fala que um vinho novo em vaso velho destrói o vaso, Senhor. Senhor, que a gente seja um vaso novo diante do Senhor. Senhor, que o Senhor comece a limpar o nosso ser, comece a trabalhar desde lá do começo, Senhor Deus, o nosso íntimo, quando nós estamos sozinhos, até o nosso casamento, até o nosso trabalho, até aqui dentro da igreja, em nome de Jesus, Senhor. Cada área de nossa vida deve ser moldada pelo Senhor e nós Te damos total liberdade, Senhor. Total liberdade, porque o Senhor pode agir no nosso meio. O Senhor pode mudar o nosso coração, Senhor Deus. Senhor, se existe alguém que está com o coração
quebrado, Senhor Deus, com o coração já fechado e que não está aqui, Senhor Deus, que o Senhor alcance aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode alcançar, Senhor Deus, pessoas, Senhor, mesmo quando elas não estão aqui, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar os nossos familiares, os nossos queridos, as pessoas que nós nos importamos, Senhor, para que o Senhor esteja quebrantando o coração. Senhor Deus, pessoas que já declararam que não vão Te servir, Senhor Deus, que já declararam que não vão confiar mais uma vez. Senhor, começa a quebrantar esse coração de pedra, Senhor. Começa, Senhor Deus, a dar um novo coração, porque o Senhor promete para nós lá em Jeremias, de que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria um coração novo, Senhor Deus. Um coração de carne, um coração que entende a Tua vontade. Em nome de Jesus, começa a fazer essa operação espiritual, Senhor. E a Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.